eu quero pegar justamente ignorância é força. É muito nesse sentido que se pode mais ou menos apreender o que ele quis dizer com esse dístico ignorância é força. É o que você vê hoje, por exemplo, acontecendo no Brasil. Essa ignorância que toma conta do poder, ela exerce a força da opressão. Ela está aí para se impor como verdade. Porque acaba existindo uma ligação íntima entre esse tipo de coisa e a concepção de verdade. Eu anotei aqui, eu vou tentar localizar, porque, como eu disse, a iluminação não está muito boa, mas eu anotei aqui, em relação a isso que eu estou falando, uma passagem de Maria Rita Kell, que está na apresentação do livro Os Ódios de Mauro Mendes Dias, que ela faz. Ela diz lá o seguinte: o ódio e a ignorância, aspas, suspendem temporariamente a barra que separa significante de significado, gerando fortes convicções sobre a verdade. Esse é o ponto que eu queria destacar. O sujeito tem a verdade. Ou o sujeito é a verdade. O ódio é vivido por quem é tomado por ele como triunfo do significado. Nas palavras de Mauro Mendes Dias. Continua Maria Rita Kell. Ao deixar o sujeito sem qualquer referência de impossibilidade, tomado pelo ódio, ele é onipotente, o ódio tenta refazer o ser uno, desfazer a clivagem do sujeito e restituí-lo como uma unidade anterior, na verdade, nunca tida, onde havia um sujeito barrado. Do ponto de vista da precipitação do gozo, continua ela, pode-se dizer que, ao tornar supérfluo o tempo de compreender, o ódio possibilita ao sujeito passar diretamente do instante de ver ao momento de concluir, e conclui em ato. E nesse Ou sentido, seja, quem não acompanha o ato, né, é levado a acompanhá-lo através da força, né? Por isso, ignorância é força. Não tem, força. Não tem outro instrumento, né? Porque não comporta a dúvida, a contradição, a alteridade. Isso. Deixando como possibilidade apenas a força bruta, inclusive, né? Isso. Que aí você pode até colocar no sentido do verbo e dizer forçar o outro a. Forçar o outro a. Forçar o outro a aderir. Forçar o outro a se submeter, se assujeitar a isso que vem como imperativo inabalável. Pois bem, Antígona, eu aqui vou fazer uma diferenciação, tanto que, por exemplo, o livro do Mauro ele é no plural, Os Ódios. Eu vou fazer uma diferenciação entre esse ódio de destruição, aliado a traços da paranoia, no sentido da certeza inabalável e do delírio persecutório, e ligado a traços marcadamente perversos
naquela perspectiva de o sujeito ser a lei. Quer dizer, o perverso, digamos assim, sabe que há lei. Coisa que o psicótico não sabe. Pois é, pelo menos essa lei, com L maiúsculo, a lei da castração, a lei simbólica da qual nós estamos falando, não é? Ele sabe que há lei, mas ele não é sujeito a essa lei. Essa lei vale para os outros. Essa lei não vale para ele, precisamente na perspectiva de que ele é a lei. Ora, não é isso que a gente vê frequentemente o atual presidente da República dizer? Ele já disse repetidas vezes, eu sou a Constituição. A Helena lembrou aqui essa frase, exatamente. Eu sou sim, eu estou vendo agora aqui. Eu sou a lei. Eu sou a lei. O meu amigo Ciro, que eu acho que nos acompanha aqui, me disse por telefone há algumas semanas, algo mais ou menos assim. Algo que tem uma estruturação de paranoia, mas de tal maneira fincada em traços perversos, tão pronunciados, que o sujeito não fica, por assim dizer, na deriva do delírio. Essa expressão aqui já sou eu que estou usando. É como se aquilo, como se esses traços muito pronunciados da perversão no sentido dessa fixação do sujeito auto-identificado com a lei, é como se aquilo lhe desse uma espécie de rumo e colocasse uns trilhos no delírio que fizesse com que ele seguisse, por exemplo, conseguisse implementar um projeto de poder autoritário e conseguir sustentar, já faz 1 ano e meio, como é o caso, esse projeto de poder a despeito da sucessão interminável, diária, de desatinos que vão sendo cometidos e de disparates que vão sendo proferidos. Então, diga, eu vi que você vai falar. Porque eu me lembrei do exemplo que você deu do Schreber, ele estava submetido a essa lei de Deus, de dar início a uma nova raça, a um novo povo. Então, assim, ele estava submetido, né? Ele não se colocava nesse lugar de ser a lei, né? Essa é uma diferença importante, né? Isso o atravessava inteiramente. Isso o atravessava completamente. O tomava inteiramente. Ele não tinha um distanciamento suficiente para poder proferir algo como quem diz, eu sou a lei. Ele estava submetido. Quem diz, eu sou a lei, ele de alguma maneira se distancia para poder se identificar. Essa lei que está aí, que seria, digamos assim, externa a mim, nesse primeiro ato de reconhecimento, ele reconhece, mas reconhece no que se apropria, no que se identifica completamente. A lei existe, sou eu sou a lei. Então, esse tipo de ódio, um ódio de destruição, mas o ódio não tem apenas essa faceta. Antígona também, ela é movida pelo amor, como ela diz naquele famoso embate que ela tem com Creonte, eu sou movida pelo amor, tu és movida pelo ódio, mas ela também, em outros momentos, ela se coloca nessa posição de ser movida pelo ódio. Isso já logo no início, quando ela tem um diálogo com sua irmã Ismene, no sentido de prestar as honras fúnebres